te engrandecer e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu, é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui esta noite reunidos, juntamente com o Cleberson, com o Padre Edmar, para viver esse tempo que Deus colocou no nosso coração, essa proposta. Bem sabemos que a nossa Igreja Católica é uma igreja muito rica de conhecimento, e nós estamos aqui esta noite para aprender um pouquinho mais sobre a nossa Igreja Católica. Uma conversa com o nosso querido diretor espiritual, Padre Edmar. Boa noite, Padre Edmar. Boa noite, Rosana. Boa noite, Cleberson. Boa noite. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham essa noite. Você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha agora de casa, sejam bem-vindos, né? Nós escolhemos este ambiente para que você possa também se sentir aqui conosco hoje, na casa do Senhor, para que juntos nós possamos conversar um pouquinho, né? Rezar também e conhecer um pouco mais sobre a nossa Santa Igreja Católica, né? Na noite de hoje, nosso tema sobre os sacramentos, né? Então eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos por um instante, desejar estar na presença do Senhor, né? Onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, muitas vezes, nos seus afazeres. Te convido agora a pensar um pouco na presença do Senhor e querer estar na presença do Senhor. E nesta noite nós possamos, no início desta live, né, clamarmos a presença de Deus, a presença do Teu Espírito Santo sobre nós, sobre os nossos corações. Nós queremos, Senhor, estar aqui na Tua presença nesta noite para Te louvar, sentarmos também, Senhor Jesus, aos Teus pés nessa noite para aprendermos de Ti, aprendermos, Senhor Jesus, sobre o Seu amor, sobre a Sua igreja, sobre os sacramentos, sobre tudo aquilo que acontece, Senhor Jesus, na nossa vida espiritual através dos sacramentos. Nós queremos invocar sobre nós a presença da Santíssima Trindade, cantando. Pode ser? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Deus está aqui. Deus está conosco nesta noite. Nós queremos também clamar a presença do Espírito Santo, rezando juntos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito,
e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que nesta noite também Nossa Senhora nos acompanhe com seu amor de mãe, que ela esteja conosco e interceda por cada um dos nossos corações. Interceda neste momento também, meu querido irmão, minha querida irmã, pelas suas intenções, pelas intenções do seu coração, pela sua casa, pela vida dos seus familiares, que Nossa Senhora possa estar presente neste momento e durante toda a nossa vida. Nós clamamos a intercessão da Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, em nome do nosso grupo de oração Misericórdia Infinita, dessa paróquia, a paróquia São Francisco de Assis, nós queremos começar a acolher o nosso padre, nosso diretor espiritual, que hoje tem muito para nos dizer, para compartilhar, né, padre? Falar um pouquinho do sacramento da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, só uma explicação. Nós estamos aqui no presbitério, né? Nossa live hoje é direto do presbitério, mas o Santíssimo não está aqui, tá? Nós estamos aqui com a reforma, a instalação do novo piso da igreja, então o Santíssimo não está ali por causa disso, então nós estamos aqui no presbitério, estou de costas aqui, mas Jesus não está aqui. Estamos do lado do altar, e aqui é o lugar onde acontece os sacramentos, né? Sim. Esse é o nosso assunto, que é um assunto primordial para nós católicos. Nós católicos não vivemos sem sacramento, né? Por um lado, entre outras coisas, a Igreja de Jesus, Ele a fundou justamente para ser a dispensadora dos sacramentos. Então essa é uma das razões principais pela qual a igreja existe, e é uma das razões principais pela qual nós somos igreja. Então é os sacramentos que nos vinculam à igreja e que mantém viva, de certa maneira, a igreja. A igreja vive dos sacramentos, e a igreja é como que um sacramento. O Concílio Vaticano II diz que a igreja é como que o sacramento de Cristo, né, para o mundo. Isso é muito interessante, nós começarmos esta noite falando dos sacramentos e entendermos, padre, isso que o senhor acabou de falar, entendermos na profundidade, né, que nós vivemos e a igreja nos proporciona uma vida sacramental, né? E porque ela é um grande sacramento, não é mesmo? Estou certo? Ela não é ela é como que o sacramento. Ela não é um sacramento como os outros 7 sacramentos, mas ela é instrumento da graça. Então, porque é isso que define um sacramento. O que é um sacramento? O sacramento, ele é um instrumento eficaz da graça de Deus. É o meio pelo qual Deus transmite a sua graça. Sem graça não há salvação. Que nós estamos falando de pequenas graças. As graças que Jesus me dá. Nós estamos falando da graça. Então, o que é a graça? A graça é uma qualidade sobrenatural que Deus infunde da nossa alma. E é isto que nos salva. Então, o que a graça faz? Essa qualidade sobrenatural que Deus infunde na alma, imprime em mim algo que eu não tinha antes. É uma luz que me ilumina e me torna filho de Deus. E esta obra da filiação divina nós chamamos de santificação. Então eu sou filho de Deus, pelo batismo eu me tornei filho de Deus, eu recebi a graça santificante. Beleza.
Só que essa graça aumenta. Ela aumenta, ela progride. E quanto mais eu cresço nessa graça da filiação divina, na intimidade divina, no amor de Deus, que vai me levar com certeza ao amor aos irmãos também, o progredir nessa luz e nessa graça, quanto mais essa luz se acende, isso é a santidade. Então eu vou me transformando cada vez mais no que é realmente um filho de Deus. Então os sacramentos, eles têm essa função. Alguns sacramentos nos dão a graça quando nós não a temos, e os outros sacramentos aumentam a graça. E ao fazer isso em nós, cada sacramento também tem a sua especificidade, né? Ele tem a sua graça especial, vamos assim dizer. Além dessa graça geral, que é a graça santificante, ele tem uma graça especial. Então, a graça de Deus nos vem, não diretamente, mas nos vem através de um sacramento. E como a igreja é então a dispensadora destes meios da graça, ela se torna então um canal da graça. Então, nesse sentido, por analogia, nós podemos dizer que a igreja é como que o sacramento de Cristo para o mundo, porque a igreja transmite pelos sacramentos a graça de Cristo. Isso é muito bonito, né? É Deus que nos proporciona, né, por vontade dele, a graça para que nós possamos alcançá-las através dos sacramentos, que são sinais dessa graça, né? São por meios por onde que Deus confere a graça. E esses sacramentos também nos dão alguns sinais, não é mesmo, Padre? Exato. Nós temos sinais visíveis, né? Antes de nós falarmos, aqui a gente pode entrar também nesse assunto, mas antes da gente falar que são 7 sacramentos, cada um dos sacramentos que nos são conferidos essa graça, eles também têm os sinais visíveis. Eles têm o sinal visível. Eles são um sinal visível. Na verdade, a gente chama de sinal para não confundir a cabeça, mas a palavra mesmo é símbolo. Todo sacramento é um símbolo. Ele simboliza uma coisa. Só que o que é que faz dele ser algo especial? Que ele tem o poder de realizar o que ele significa. Os outros símbolos não realizam o que significam. Então você tem lá uma placa de pare lá na rua. É um símbolo, é um sinal. Mas se você não respeitar a placa, você não vai parar. Então não é que a placa, só porque ela está lá, ela tem a força de realizar o que ela significa. O sacramento, ele é eficaz. Então todo sacramento, ele simboliza uma coisa, mas ele realiza realmente aquela coisa. Por exemplo, o batismo. O batismo simboliza um banho. Batizar em grego é lavar. Em alguma outra tradução é mergulhar, deixar de molho. Então, pelo símbolo é isso. Tem várias maneiras de batizar. Comumente a gente joga água na cabeça, mas também ainda é possível fazer por imersão. Você mergulha a pessoa. É um banho. Então é o símbolo de um banho. É o símbolo de uma lavagem. Mas ele realmente realiza uma lavagem, que é a lavagem do pecado. Te lava verdadeiramente, realmente, de todos os pecados e das consequências do pecado original, e repara também as faltas dos pecados já cometidos quando é um adulto que é batizado. Padre, ainda falando do batismo, né? O batismo significa imergir, o senhor acabou de falar, né? Lavar, né? Morremos na morte de Cristo e ressurgimos de uma vida nova, né? O batismo é o começo, é a iniciação onde nos coloca na vida cristã, né, Padre? Exato. Importantíssimo para nós católicos falarmos um pouquinho mais desse batismo, o porquê e para que nós, né, vivemos esse sacramento na nossa igreja católica. O batismo é um sacramento porta, né? Que abre as portas, né? E também sem o batismo nenhum outro sacramento é válido. Só pode receber os outros sacramentos quem é batizado. Por quê?
Porque os outros sacramentos são para aqueles que já receberam a filiação divina. O sacramento é o sacramento da filiação. No sacramento do batismo, nós recebemos a graça santificante. Então, ninguém tem a graça santificante, mas a graça santificante nós a recebemos no batismo. Então, a partir desse momento eu estou inserido no corpo de Cristo, me torno filho de Deus, membro da igreja. Então agora eu posso receber os outros sacramentos, então eles serão eficazes na minha vida. Mas do contrário, o sacramento do batismo, sem o sacramento do batismo, não pode haver a celebração de nenhum outro sacramento. O batismo, Padre, ele tem o poder de perdoar os nossos pecados, né? Pecados originais. E também infundir em nós as virtudes, os dons, os carismas. O senhor fala um pouquinho para nós sobre tudo isso? Sim. É esse aqui que é o interessante. Todo sacramento, ele infunde a graça. E ao infundir a graça é que Deus realiza as coisas. Então, quando nós somos batizados, nós recebemos a graça santificante. E a graça santificante é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo que santifica. Então nós podemos também dizer que em todo sacramento nós recebemos o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que opera a obra da graça e a graça realiza aquilo que cada sacramento realiza, mas antes de tudo, a santificação do homem e a filiação divina. Então nós recebemos ali a força, a graça e o poder do Espírito Santo já nas nossas almas. É o Espírito Santo que realiza tudo isso, né? Mas o que eu dizia também, e que é importante então a gente olhar, que então cada sacramento tem um sinal assim, expressivo, que ele simboliza alguma coisa, né? Mas ele realiza eficazmente tudo aquilo que ele significa. Então também o batismo, com os ritos complementares, por exemplo, nós vamos ter, isso não é o rito essencial, mas nós vamos ter a unção com óleo, nós vamos ter a entrega da vela, essas outras coisas que fazem parte do rito, que são também símbolos do Espírito Santo, né? O próprio Espírito Santo também é simbolizado pela água, né? Então, nós somos mergulhados no Espírito Santo, e é Ele que nos lava, né? Padre, só uma perguntinha ainda, falando do batismo. O cristão, uma vez batizado, sempre batizado, se torna filho de Deus. E muitas pessoas, às vezes, recebem o batismo na Igreja Católica, ao longo da vida, resolve trocar de religião. O senhor pode tirar as dúvidas? E muitas pessoas têm dúvida se o batismo feito na Igreja Católica vale para outras igrejas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, senhor. O batismo é um dos 3 sacramentos que nós recebemos uma só vez na vida. Então são 3 sacramentos que nós recebemos uma vez na vida, normalmente, né? É o sacramento do batismo, né? O sacramento do crisma e a ordem. Esses três sacramentos nós recebemos uma vez na vida. O sacramento do matrimônio, às vezes algum viúvo recebe uma vez ou outra. Conheço pessoas que já recebeu 2 vezes, né? Fica viúvo, depois ficou viúvo. Mas isso são exceções. Mas esses 3 sacramentos, e falando especificamente do batismo, imprime caráter. O que significa isso? Este sacramento faz na minha alma, imprime na minha alma essa luz que eu falei, essa filiação divina, e eu me torno filho de Deus. Isso fica em mim, é um sinal indelével, é um sinal que não desmancha. Mesmo que eu trair o meu batismo, eu serei batizado. Mesmo que eu arrumar outro batismo, eu sou batizado. E digo, até no inferno eu serei batizado.
É indelével essa graça, porque eu recebi a graça santificante, e este dom de Deus é irrevogável, não sai. Eu posso não honrar, eu posso não estar vivendo, eu não posso estar correspondendo, isso talvez não esteja frutificando na minha vida. Então, mas eu posso, essa cadeira foi feita para sentar, eu posso usar ela, sei lá, para colocar um vaso em cima. Ela não está sendo usada para aquilo que ela deve ser, mas ela é cadeira, ela não deixa de ser cadeira, ela tem um caráter. Então, o sacramento do batismo imprime caráter, e é uma só vez que nós o recebemos. E se eu perder a graça do batismo, que é possível, quando nós estamos em pecado mortal, nós perdemos a graça santificante. Então eu não vou batizar de novo, eu vou receber outro sacramento, que é o sacramento da confissão. Então, o que acontece com essa questão de pessoas batizarem de novo, é por não acreditar na validade do nosso batismo. Mas uma vez você batizado com água, em nome da Santíssima Trindade, foi válido. Então não tem por que batizar de novo. Nós acabamos entrando no sacramento do batismo, né? Muito interessante, são muitas perguntas. E você também que nos acompanha, né? Daí de casa, do seu trabalho, se você tiver alguma dúvida, manda sua dúvida, né? No nosso Facebook, e nós, na medida do possível, nós vamos tentar estar respondendo vocês, tá bom? Mas, padre, vamos retornar lá no início, né? Porque nós sabemos que nos acompanham muitas pessoas, né? E talvez nem todas elas tenham ainda um entendimento sobre quais são, afinal de contas, esses sacramentos. Nós já sabemos que sacramento é uma forma por onde Deus nos concede a graça, né? A graça santificante. Então, mas quais são esses sacramentos dentro da Igreja Católica? Sim, os sacramentos são 7. Sempre foram 7. Alguns, por não estudar direito, dizem que quem estuda a igreja só de maneira histórica, imagina que os 7 sacramentos foram criados pelo Concílio de Trento. Não, eles só foram reafirmados, né, contra toda a polêmica protestante. Mas sempre foram, essa é a doutrina da igreja, tanto no Ocidente como no Oriente, que foi ensinada em todos os lugares, sempre. Então, são 7 sacramentos, e eles foram todos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a gente não vai ter tempo de provar biblicamente nem nada isso, mas aceita, creia, tenha fé. Nosso Senhor Jesus instituiu os 7 sacramentos. E estão na Sagrada Escritura, estão na né? Sagrada Escritura. Se alguém quer, pegue aqui o catecismo. Você vai lá, pega na parte dos sacramentos do catecismo, vai ter a doutrina, e nas notas de rodapé e lá por dentro, tudo vai ter todas as passagens da Escritura que você quiser. Se você tem se tudo tem que estar explicado na Bíblia linha por linha, então está aí, tá? Mas quais são então os 7 sacramentos? Os sacramentos então, o sacramento do batismo, o sacramento do crisma e da Eucaristia, que nós chamamos de sacramentos da iniciação, são os sacramentos do início da fé. Que nos introduzem, né? Que nos introduzem. Na vida de fé. Depois nós temos o sacramento da missão, que é o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Então, os cristãos batizados têm uma missão, vão se santificar, alguns dentro do sacramento da ordem, outros dentro do sacramento do matrimônio. E os sacramentos da cura. Aqui essas nomenclaturas eu estou seguindo do catecismo, tem outras maneiras de explicar, outras ordens de fazer. E os sacramentos da cura, que são os sacramentos da penitência ou da confissão, pode ser chamado com esses 2 nomes, e a extrema unção, que o povo tem tanto medo, mas que é também conhecida como a unção dos enfermos.
Ela é extrema unção para quem vai receber a última unção da vida. Para quem recebe esse sacramento nas portas da morte, é de fato a extrema unção, mas não necessariamente, né? Comumente é isso que acontece, mas não necessariamente. Toda pessoa que tem uma doença grave, mesmo que já não esteja à beira da morte, ela pode receber o sacramento da unção dos enfermos. Muito bem. E para que aconteça um sacramento, padre, o que é preciso? O que a gente precisa ter para que esse sacramento aconteça? Porque a gente sabe que a gente vê nas celebrações, principalmente nos sacramentos mais comuns, né, Rosana? O batismo, há um rito, né? Como assim? No ditado popular é um processo, né? Mas eu sei que tem coisas fundamentais para que aconteça um sacramento. O que precisa se ter para que aconteça esses sacramentos? Primeiro, tem que ter o ministro próprio desse sacramento. Bom, o ministro próprio para todos os sacramentos, vou dizer assim de forma geral, depois vou dizer as coisas específicas. São sempre os bispos, os sacerdotes e algum outro sacramento, os diáconos. Agora, existem sacramentos que, em certas ocasiões, um leigo pode também ser o ministro. Por exemplo, o batismo. Qualquer fiel pode ser ministro do sacramento do batismo, desde que ele use a fórmula e a matéria, que aí depois vou explicar o que é isso, que são as outras coisas. Ele pode batizar uma pessoa, uma criança, em caso de morte. Inclusive até um não crente pode batizar, se ele fazer tudo o que a igreja faz, com a intenção de fazer o que a igreja faz. Se um não crente batizar, é válido. O outro sacramento que não é o padre que é o ministro, né? O sacramento do batismo é o padre, esse é extraordinário, uma outra pessoa. Casos extremos, né? Agora, no sacramento do matrimônio, os ministros são os noivos. Eles que operam o sacramento. O padre é o assistente desse sacramento. Então, todo sacramento então precisa de um ministro, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é matéria. Todo sacramento tem a sua matéria, que faz parte do símbolo. Todo símbolo tem uma matéria física. Então, qual é a matéria que cada sacramento tem? Por exemplo, o batismo, a matéria essencial do batismo é a água. Qual é a matéria da unção dos enfermos? O óleo. Qual é a matéria então do matrimônio? O vestido da noiva? As alianças? Não, é o consentimento. O consentimento é a matéria, né? Então, ministro, matéria e forma. Tem um jeito de acontecer. Não é de qualquer jeito. Tem que é o chamado procedimento, né? Que as pessoas acham, olham assim e falam, olha, acontece assim, assim, assado. É a forma, tem a então. cerimônia, né? Mas tem a fórmula específica, que são aquelas palavras ou aquele gesto que precisa ser feito. Então, no sacramento do batismo, a fórmula é: eu te batizo, fulano, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Digamos que é a forma principal, então, do sacramento do batismo é Se você jogar água na cabeça da pessoa e dizer assim, eu te batizo em nome de Jesus, não valeu. Ah, mas eu tinha intenção. Boa intenção, mas não vale. E aí a gente abre um parêntese que a igreja muito cuidadosa com isso, né? Por exemplo, se vem algum irmão de outra denominação religiosa, a igreja tem esse cuidado, né, padre, de buscar verificar se realmente o batismo dela foi feito em nome da Trindade, né? Por exemplo, por que nós não aceitamos o batismo dos testemunhos de Jeová? Porque eles batizam em nome de Jeová, não é em nome da Santíssima Trindade. E alguns outros batismos. Então, tem que ter a fórmula. Sacramento da unção dos enfermos. Tem lá a matéria
que a imposição das mãos, a unção, e tem a forma, tem que dizer: por esta santa unção e pela infinita misericórdia de Deus, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, Ele te salve. Né? Acho que eu errei um pouquinho. Os padres que estiverem assistindo vão me chamar a atenção. Tá bom, mas na hora eu faço certo. Então é mais ou menos isso. Sacramento da confissão. Se eu dizer assim, a dona Rosana veio e confessou, então tá bom, dona Rosana, Deus te abençoe, não Pai, Filho e Espírito Santo, não valeu nada. Eu tenho que dizer, no mínimo, eu te absolvo. Eu te absolvo dos seus pecados, no Pai, Filho e Espírito Santo. Entende? Então, esses são, aqui dizendo, então todo sacramento tem matéria e forma. E tem que ter intenção também. Tem que ter intenção de fazer o que a igreja faz. Por isso que tem alguns batismos, por exemplo, da igreja brasileira. A igreja brasileira usa a fórmula trinitária, usa a água, mas nós não aceitamos o batismo da igreja católica brasileira, porque a gente duvida da intenção deles. A gente não sabe se eles têm intenção de fazer o que realmente a igreja faz. Por isso, nós não aceitamos nenhum sacramento deles. Então, é isso que precisa para acontecer um sacramento. Todo sacramento tem matéria e forma. E tem que ter o ministro. Tem que ter o ministro. Se o ministro não for ordenado, não vale. E tem uma coisa, por exemplo, o sacramento da confissão, além do padre ter poder de ordem, ele é ordenado, ele já tem esse poder. Mas ele tem que ter uma autorização do bispo para confessar. Quando eu fui ordenado, na hora que acabou a ordenação, né, na hora do abraço da paz, eu já perguntei para o bispo: eu posso confessar? Para não ter dúvida, porque se no outro dia alguém pedisse, aí disse: sim, pode confessar. Inclusive tem um exame que a gente faz na faculdade para saber se a gente pode atender confissão. E na história da igreja já aconteceu de padres, por exemplo, não poder atender confissão. Por quê? Porque o bispo não autorizou. Então, se esse padre não tem autorização do bispo, mesmo que ele tenha sido validamente ordenado, ele não pode atender confissão válida. Interessante, né, Rosana? Interessante. Mas normalmente todos os padres têm, entendeu? Se alguém não tivesse, isso seria dito. Acho que para a gente encerrar um pouquinho o batismo, né, para a gente entrar no próximo sacramento, padre. Nós falamos aqui que o sacramento do batismo, ele tem vários símbolos, né? Na hora do ritual, na hora que tudo isso vai acontecer. Mas existem 4 deles principais. O senhor já disse que um é a água, o outro o óleo, as vestes brancas e a vela, que são os símbolos principais para que aconteça o batismo na nossa igreja, né, padre? Isso, que são aquilo que nós chamamos de ritos complementares. E tem um outro rito também que não está sendo mais muito usado, porque é facultativo e a gente batiza 10, 15 de uma vez, né? Mas também o sal. O sal e o rito do éfatá, o abrati, que a gente faz nos ouvidos e na boca da criança. Então, todos esses símbolos que vai retomar lá os milagres de Jesus, que o éfatá tem um significado, né, padre? Exato. Por quê? Porque quando Jesus fazia um milagre, o milagre de Jesus era um sinal de um sacramento. Toda a cura física que Jesus faz no Evangelho era sinal da purificação e da renovação interior que Deus faria nos sacramentos. Por isso, por exemplo, se a gente quer entender bem o que acontece no sacramento, a gente lembra daquela mulher, talvez eu vou sair do assunto aí, mas vou falar, daquela hemorroísa, aquela mulher que há 12 anos, né, sofria de hemorragia, e ela lá no meio do povo fez um ato de fé, de tocar lá na beirada do manto de Jesus. E o Evangelho diz que saiu do corpo de Cristo uma força que a curou, e ela sentiu essa força. O Evangelho diz que ela percebeu que ela estava curada. Ou seja, esse perceber significa que ela sentiu essa força que saía de Cristo. E Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Estava todo mundo, né? Você estava lá no meio. Até Pedro disse: Senhor,
Que pergunta boba, né? Todo mundo está... Tem muitas pessoas aqui, né, Jesus? Mas Jesus sabe que teve um outro toque, ou seja, todo mundo tocou Jesus, mas alguém recebeu a graça. Então, o corpo de Cristo transmite a graça para aquele que o recebe com fé. Então, é isso que o sacramento faz. O corpo de Cristo é o instrumento da graça. Jesus é o instrumento da graça. E Cristo continua operando a sua graça, o seu corpo pelo corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, é isso que acontece em cada sacramento. Nós tocamos o Senhor, mas lá no fundo Ele nos toca com o seu poder infinito. Aproveitando também, nós estamos no batismo, falando um pouco do batismo, né? Padre, há o costume na nossa Santa Igreja Católica de batizar as crianças, né? Logo ali nos primeiros meses de vida, né? Os pais procuram a igreja, apresentam os filhos para ser batizado. Mas também tem aquelas pessoas que às vezes passam dessa fase de criança e crescem e depois ficam até com medo ou vergonha de procurar o santo batismo na igreja católica, porque pensam que a igreja batiza só crianças. É verdade isso, padre? Não. A igreja batiza também os adultos. E na verdade, hoje em dia nós temos batizado muito mais adultos do que antigamente. Porque antes era assim, nascia, botava a fralda e levava para a igreja, né? Batizava. Agora não é mais assim. Então nós estamos num contexto diferente, de pessoas que não foram criados em nenhum ambiente de igreja, ou alguma pessoa que tenha sido criado às vezes numa igreja aqui, e aí outra banda lá, e a pessoa ficou perdida. Então o batismo não é só para as crianças, o batismo é para todo aquele que quer receber a graça de Cristo, seja criança, adulto ou idoso. Foi assim que a igreja começou, batizava quem precisava batizar, e é assim hoje. Então essa realidade, ela está cada vez mais forte. Então nós vemos um número cada vez mais crescente de pessoas que, graças a Deus, estão buscando o batismo já depois de adulto, graças a Deus. Que maravilha, padre. Olha, eu acho que nós vamos ter que fazer mais lives para falar do sacramento. Nós estamos no batismo ainda, de tão rico que é, né, esse sacramento. Mas vamos falar um pouquinho agora, padre, do sacramento da confirmação, né? O crisma, a confirmação. Que já diz tudo, né? O senhor fala um pouquinho para nós? Exato. O crisma significa justamente unção. Crisma é isso, unção. É o sacramento da unção. Mas tem um detalhe nesse sacramento que é muito bonito. É que ele também é o sacramento da imposição das mãos. Isso também é um rito necessário. O bispo, quando ele vai crismar, ele não crisma assim, com licença. Ele não faz assim, ele faz assim. Ele tem que impor as mãos. O bispo impõe as mãos. Se nós pegarmos lá os Atos dos Apóstolos, que chegava lá, o pessoal era evangelizado, às vezes meio assim de qualquer jeito, só tinha o batismo de João, aí tinha que batizar todo mundo. E a pergunta dos apóstolos é: vocês receberam o Espírito Santo? Aí uma turma lá respondeu: nós nem sabemos o que é o Espírito Santo. E aí então batizou todo mundo, porque só tinha o batismo de João. E aí como que eles fizeram para receber o Espírito Santo? Impuseram as mãos. Com o tempo, junto com este rito, foi acrescentado o rito da unção. Então, o óleo é o sinal do Espírito. A unção das mãos e o óleo é o sinal do Espírito. Então, é o sacramento. Não que nós vamos receber o Espírito Santo porque nós não o tínhamos. Não é isso. Nós recebemos o Espírito Santo no batismo. No batismo, eu já tenho o Espírito Santo,
No batismo eu já recebo os dons do Espírito Santo. No batismo eu já tenho. Mas o sacramento do crisma é o sacramento da fortaleza. Por isso que nós chamamos de confirmação do batismo. Aquela graça que foi dada no batismo, agora eu tenho um sacramento que potencializa o poder do Espírito Santo já operante na minha alma. Por isso também é o sacramento da maturidade, mas não biológica, é espiritual. Então, ele como que amadurece, faz amadurecer aqueles dons e aquelas graças que já estão ali em potência pelo batismo. E é também por isso que é o sacramento do Pentecostes. Então, o Pentecostes, ele acontece sacramentalmente, né, no crisma. Isso é legal, padre. E também falando dentro dessa necessidade para que se aconteça, né, o sacramento do crisma, é verdade que o único ministro deste sacramento, por excelência, é o bispo. É o bispo. Aqui no Ocidente, esse sacramento está ligado ao bispo, porque o Espírito Santo nos faz igreja. O Espírito Santo nos une num só corpo para sermos o corpo de Cristo. E o sinal visível da unidade da igreja é o bispo. Por isso, o bispo, ele é principalmente ele, o ministro desse sacramento. Um padre também pode crismar de maneira extraordinária, mas isso é reservado ao bispo, porque esta unidade que o fiel também deve manifestar ao seu bispo, é mediante o bispo que ele recebe essa graça, que também é a graça da unidade. Por isso que depois que o bispo te crisma, ele diz: a paz esteja contigo. Você responde: contigo também, representando esta unidade que cada fiel tem com seu bispo. E detalhe, muitas pessoas vão ter na sua vida o único contato com o bispo nesse momento. Verdade, né, padre? Por isso é muito importante. Então, os bispos, né, especialmente os nossos bispos aqui, sempre fizeram questão, a não ser que se fosse uma coisa muito extraordinária, mas deles mesmos ir lá e confirmar cada um, né? E é bonito você ver essa história, né? Você vê lá uma renca de pessoas. Eu fui crismado por Dom Gentil. Agora muda, né? Agora, Dom Canito. Gerações e gerações de pessoas. Então, eu tive um contato com esse bispo, que é o sucessor dos apóstolos, o sinal visível da comunhão da igreja. Então, também tem essa dimensão no sacramento do crisma. É um verdadeiro sacramento que, digamos assim, nos confirma na fé, né, padre? E na nossa pertença à igreja de Cristo. Isso. Padre, tem um sinal, aproveitando que a gente está falando do sacramento do crisma. Que é para acabar, viu? Tem que continuar. Calma aí, gente, calma aí. O Éder tá ali, ó. Pelo menos os sacramentos da iniciação cristã, né? A gente tem que falar hoje, depois. A gente faz mais lives depois, né, padre? Faz, né? Vai falando dos outros sacramentos. Mas tem um sinal que é muito visível no sacramento do crisma, que é muito lindo, e eu queria que o padre falasse para a gente desse sinal. Quando nós nos apresentamos diante do bispo, que ele impõe as mãos sobre nós e unge a nossa fronte com o óleo, né? O bispo também dá alguns tapinhas na nossa cara. O que significa, padre, esse gesto do bispo de dar algumas bofetadas na nossa cara neste sacramento? Esse gesto hoje é facultativo, né? Mas ainda é usado. É justamente isso, é o sinal da maturidade. Então é um gesto de dizer: olha, você agora é responsável pela tua vida espiritual. Teus padrinhos te trouxeram, beleza, você foi batizado, seguraram a vela para você, te seguraram e tudo, mas agora assuma a tua fé. Você tem essa fé, agora você a tem porque quer. Então, cuide do dom e da graça que você recebeu.
Não perca essa graça, não perca esse poder. É a mesma coisa de dizer assim, então, acorda para a fé, né, filhinho? Mais ou menos. É bom que já esteja acordado, né? Padre, vamos falar um pouquinho agora do sacramento da nossa Igreja Católica, que eu falo que é o sacramento que nos sustenta, né? A Eucaristia. Vamos falar da Eucaristia. A Eucaristia, ela é toda especial. Embora o sacramento porta e o sacramento principal na ordem das coisas seja o batismo, sem ele nada acontece na vida espiritual, o sacramento da Eucaristia é sem dúvida o Santíssimo Sacramento, o Augustíssimo Sacramento. Por quê? Porque nos outros sacramentos nós recebemos as graças do Cristo, mas neste sacramento nós recebemos o Cristo. É o sacramento da presença. Então nós recebemos o Senhor. É o sacramento da presença, é o sacramento do amor. Inclusive, o efeito próprio da comunhão é justamente fazer crescer o amor. É na comunhão que nós aprendemos de fato como se deve amar a Deus. Na Eucaristia nós recebemos uma graça de amar a Deus de maneira sobrenatural. Isso é sutil. E é importante falar disso, porque quem realmente comunga Jesus em estado de graça, com fé devidamente preparado, é impossível não chorar e não sentir falta da Eucaristia. Porque isso afeta o amor a Deus, sim. Quando você está com Jesus, quando você comunga Jesus, é de uma maneira sutil, mas você percebe que, mesmo que seja ali, o teu amor cresce. É ali que você aprende a amar a Deus. E consequentemente também os irmãos. Então, o sacramento da Eucaristia, ele simboliza uma refeição. Claro, tem a questão do sacrifício, etc. Mas quando nós comungamos, é uma refeição. E a refeição, ela tem como fim, segundo Santo Tomás, de restaurar as forças e o crescimento, né? O crescimento do corpo, da vida. E a Eucaristia, por simbolizar uma refeição, é isso que ela realiza nas almas. Ela refaz as forças daquele que está lutando para ser filho de Deus, para aquele que está lutando para corresponder ao seu batismo, e nos faz crescer nas graças que nós recebemos nos outros sacramentos, nos faz crescer nas graças atuais, nos faz crescer no amor e na virtude. Portanto, a comunhão é importantíssima para a vida espiritual, é alimento para a vida espiritual. Não tem como crescer na vida espiritual sem Eucaristia, falta alguma coisa, e Jesus instituiu a Eucaristia para isso. Então às vezes a gente quer ficar inventando subterfúgios, mas a Eucaristia é insubstituível. Comunhão espiritual não substitui a Eucaristia. Tudo bem, para a gente ir lá matar a saudade de Jesus, não pode comungar porque isso, porque aquilo, numa situação específica, mas isso não é o normal. Isso não é o normal, não pode ficar normal. Inclusive comunhão espiritual, os santos não criaram para quem não comunga. Sabia disso? Santo Afonso Maria de Ligório, São Francisco de Sales, São Pedro Julião, quando eles falam da questão da comunhão espiritual, é justamente para nos preparar para a comunhão, não é para substituir a comunhão. Nos fazer ter uma sede na alma por comungar verdadeiramente, né? Então, o efeito que a comunhão faz, a comunhão espiritual, por melhor que seja, e tem um efeito sim, nos dá graças atuais, mas a graça específica da Eucaristia só quem comunga tem.
E quando também a gente fala de Eucaristia, agora vamos olhar para o aspecto do sacrifício. A Eucaristia, ela, tudo bem, hóstia consagrada, mas teve um momento, o que aconteceu para Jesus estar ali dentro daquela hóstia? Então, quando a gente fala de Eucaristia, nós estamos também falando propriamente da celebração da Eucaristia. E nesse sentido, aqui nós estamos falando da missa. Também existe um poder e uma graça na missa que são próprias e transcende até mesmo essa questão de só comungar. Às vezes a gente tem uma ideia de que a missa só tem valor se eu comungar. Não. Existe um valor na missa, um valor de expiação, um valor de intercessão, de súplica e de louvor, que mesmo que eu não comungue, isso está acontecendo, porque é o próprio Cristo que se oferece ao Pai por nós. Então às vezes a pessoa tem lá uma dificuldade e não pode comungar, porque não sei o que, tem uma situação para resolver, e diz, não vou na missa porque não posso comungar. Mas na missa tem uma graça. Participar da missa tem uma graça que a missa dá, e só a missa dá. E se você participa da missa verdadeiramente, com amor e com fé, existe uma graça ali. E isso será muito maior e muito mais abundante se isso culminar na comunhão. Então é necessária a comunhão. Mas a missa, ela tem um valor por si, até distante. Quantas e quantas pessoas que vira e mexe pede missa para mim na intenção de uma pessoa que às vezes não mora nem aqui no nosso estado, e eu estou lá oferecendo missa. Dali a pouco a pessoa diz, olha padre, resolveu o problema, olha padre, converteu. Então tem um valor de salvação, porque a missa opera, no ato da missa opera aquilo que Cristo fez na cruz. Então a missa tem um ato expiador, imprecatório e de louvor. Então a missa é o nosso tudo. E na missa acontece o sacramento da Eucaristia. Acontece o sacramento por da excelência ali. Porque uma coisa é você comungar fora da missa, outra coisa é você comungar na missa. Isso também tem um valor muito maior. É possível comungar fora da missa, mas comungar dentro da missa é muito mais expressivo. Padre, ainda falando, desse sacramento da Eucaristia, a Igreja Católica, ela sustenta que quando o sacerdote pronuncia a palavra dos rituais, isto é o meu pão, relacionado ao pão, isto é o meu corpo, relacionado ao pão, isto é meu sangue, relacionado ao vinho, acontece um fenômeno chamado de transubstanciação. O senhor pode falar para nós sobre isso? A transubstanciação. O que acontece? O que muda é a substância. O que é substância, padre? É o ser da coisa. Então, quando antes da consagração, antes da missa, o que tem lá é pão. Esse pão tem uma substância e tem uma aparência, tem uma matéria. Quando acontece a transubstanciação, o ser daquele pão se muda no ser de Cristo. É Cristo, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, mas do Cristo vivo. Portanto, em cada espécie, seja do pão, seja do vinho, está o Cristo todo, corpo, sangue, alma e divindade. A aparência continua a mesma. Ou seja, aquela aparência, a matéria, continua a matéria de pão. Mas a substância não é mais a mesma. Porque o que aconteceu é uma transubstanciação. Então, Jesus se tornou verdadeiramente aquele pão. Aquele pão se tornou verdadeiramente nosso Senhor Jesus. Mas a aparência continua de pão.
E aí é que está o detalhe. Por quê? Porque é o símbolo. Então, a presença está contida no símbolo, ou seja, a aparência. Quando a aparência desaparece, a presença também desaparece. Então, até quando Jesus fica na hóstia? Enquanto for pão. Enquanto tiver a matéria, a substância permanece. Quando não houver mais a matéria, a substância também, porque a substância está contida na matéria. Ouvindo a pregação do nosso amigo Hamilton, se eu estiver errado, ele me corrige, Santo Agostinho. Ele dizia que se tivesse um sacerdote e um anjo, ele ia se enjoelhar diante do sacerdote e não do anjo, porque é o único que tem a graça de trazer para nós e fazer esse fenômeno acontecer, da transformação do corpo e do sangue. Então, falando um pouquinho dessa importância de nós termos vocês na nossa vida, né? Que é a graça de Deus, persona Cristo naquele momento que isso tudo acontece no nosso altar. Que já é outro sacramento, que é o sacerdócio. O sacramento do sacerdócio não é só receber uma coisa, é se tornar alguma coisa, se tornar alguém. Mas aí já vai dar mais pano para manga, né? Padre, antes da gente encerrar, que nós já estamos, né, com o tempo já estourando, mas assim, continuando nesse sacramento da Eucaristia, o senhor falou muito bem sobre a matéria do ser na questão da transubstanciação, né? Só que é importante, Padre, o senhor falar também que o ser do Cristo, né, ele está presente totalmente na Eucaristia, não é mesmo, Padre? Não é apenas um corpo morto, não. A Eucaristia é viva, não é, Padre? A Eucaristia é viva. A presença de Cristo não é espiritual, simplesmente, é real. A presença de Cristo é real, substancial, ou seja, está o Cristo. Então, o que Cristo é o que se torna. Então, o que é que tem na Eucaristia? Tem uma pessoa divina que tem uma natureza humana e divina. Então está o Cristo verdadeiro Deus e o Cristo verdadeiro homem, com todas as suas potências. Com todas as suas potências de homem, com todas as suas potências divinas. Então é o Cristo todo que está ali, o Cristo total. A força da Eucaristia, na verdade, é a mesma força do Cristo, porque é Ele. É o Cristo, é o Senhor. É Ele ali por completo, né, Padre? Exatamente. Por isso é o sacramento do amor e da intimidade. Eu recebo alguém na Eucaristia. O problema é que as pessoas entram na fila da comunhão como se fosse receber uma coisa. Isso. Esse que é o problema. Bom, assim, a gente que sempre, né, está na celebração da Santa Missa, nós vemos às vezes um pouco da falta de conhecimento, muitas vezes, dos nossos irmãos na presença de Cristo na Eucaristia e o que eles estão entrando na fila da comunhão para receber, né? Nós vemos assim que muitos até falam assim, pegar a hóstia, né? Pegar a hóstia ou comer a hóstia. As pessoas têm medo de chamar a Eucaristia de Jesus. As pessoas têm medo de chamar o que tem dentro do cálice de sangue de Cristo. Ah, padre, quando o senhor toma o vinho? Não, vinho. Não é mais vinho. Então, até nós católicos, quando às vezes a gente vai conversar, a gente parece que tem medo de tratar nosso Senhor como Ele é. A gente tem medo de dizer que a hóstia é Deus, que é a santa hóstia. Não, a hóstia. Não, a santa hóstia. O Senhor, eu recebi o Senhor. Então, às vezes a gente não diz, a gente tem assim até na nossa linguagem mesmo, até a nossa linguagem catequética não ajuda as pessoas a compreender isso. E nós estamos falando de uma pessoa. Padre, e o que nós, enquanto cristãos católicos, o que nós podemos começar a fazer, os primeiros passos que nós podemos dar para que a gente possa
difundir essa catequese sobre a Eucaristia, mas também, enquanto eu, pessoa, o que eu posso fazer para que eu possa amadurecer nesse conhecimento do que verdadeiramente eu estou comungando? Eu preciso ter fé. As pessoas, elas têm uma fé geral nas coisas, mas as pessoas não têm uma verdadeira fé. Eu não posso dizer que realmente eu tenho comungado Cristo com fé se a minha vida não muda. Se a minha vida não muda, tem algo de errado. Eu preciso crer mais. Se a nossa catequese é fraca, é porque nós não cremos mais. Então, o primeiro passo, nós precisamos crer de novo. Então, eu tenho que fazer atos de fé, o meu jeito de me aproximar da Eucaristia, o jeito de eu me aproximar da missa, o tempo que eu dedico na hora da comunhão, isso tudo tem que fazer atos de fé, atos de fé. E eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso alimentar essa fé também. Tem que rezar essa fé. E é algo que, tipo, não vai acontecer algo extraordinário na sua frente, tipo, né, um eclipse para que você possa crer. Eu acho que isso basta. É engraçado, mas eu acho que isso parte de nós, né, Padre? Eu acho que cada um de nós precisa ter nos nossos corações a vontade de crer. Seria isso, Padre? Exato. Uma vontade de crer. Sim, porque nesse mistério. o crescimento na fé também é dom de Deus. Então eu tenho que pedir: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Em Hebreus 11 vai dizer, né, Padre, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar Impossível. a Deus. Então a fé nos sustenta nesse sacramento, né? A fé nunca é demais. É possível crescer de fé em fé, de fé em fé, até chegar aos cumes da santidade. Foi isso que aconteceu com os santos. Foi isso que aconteceu com os santos. Foi isso que aconteceu com a Virgem Maria. Qual é a grande obra que Deus realizou na vida da Virgem Maria? Ela teve fé. Ela creu, acreditou mais do que qualquer um nesse mundo. Por isso ela foi honrada mais do que qualquer um. Então, Maria não gerou Jesus só pelo o ato físico de gerar Cristo, mas antes de tudo foi um ato de fé. E isso é muito maior do que a própria geração. Por isso que Jesus disse, quando a mulher diz: felizes os seios que te amamentaram, Jesus diz: mais feliz ainda quem creu. Então Nosso Senhor elogia a fé de Nossa Senhora. Então nós também precisamos fazer esse caminho. Isso até Nossa Senhora fez. Então você olha, a história de Deus nas nossas vidas é a história da fé. Olha para Abraão, olha para Moisés, olha para a Virgem Maria, olha para os santos. Eles tiveram que crer, eles tiveram que crescer na fé. Eu acho que isso nos motiva a nós, Padre, cristãos católicos, que estamos, de um modo bruto de dizer, estamos dentro da igreja, né? Acho que compete a nós sermos um pouco deste espelho de fé, né? Eu acho que o nosso testemunho de nós cristãos católicos que estamos dentro das nossas igrejas, das nossas paróquias, acho que a primeira coisa que essas pessoas devem ver, esses nossos irmãos devem ver, é sim esse primeiro testemunho, esses primeiros atos de amor nosso. A fé é visível, tem que ter expressões visíveis. Então, se nós que estamos no altar tratamos Jesus e as coisas do altar de qualquer jeito, isso vai condicionar a fé dos fiéis. A forma com que nós rezamos a missa, o cuidado com que nós temos com o sacrário, todas essas coisas. Então, você vê a fé de uma igreja como as coisas estão, como as pessoas fazem, como as pessoas rezam. A lei da oração é a lei da fé. Isso sempre foi um critério. A gente reza naquilo que crê e reza conforme crê. Então olha como é que estão rezando. Então se a igreja parece uma feira, como é que fica? Parece que não.
Então, essa coisa da fé é muito importante. Isso vai se relativizando, as pessoas não prestam atenção nessas coisas. A missa mal acaba, se ficar um ou outro fiel rezando um pouquinho a mais, todo mundo acha estranho. O que estão fazendo? A missa já acabou, vão conversar à toa. Mas e Jesus está ali ainda na alma dele? Mas a gente não liga, né? Então, esse exemplo, o exemplo, não precisa coisa exagerada, não estamos falando aqui agora, vamos ficar, mas na simplicidade dos gestos, na simplicidade de fazer as coisas, de preparar as coisas, o modo como que a gente entra na igreja, o modo como a gente sai da igreja, como a gente se porta dentro da igreja, tudo isso, né? Por isso que eu comecei dizendo, né? O Santíssimo não está ali, porque jamais eu iria aceitar botar uma cadeira de costas para o sacrário, se ele estivesse ali, né? Então, tudo isso são pequenas coisas. Pequenas coisas, mas que mostram aquilo que cremos, né, Padre? Muito bom, a gente acabou indo para o lado da fé. Cleberson, eu acho que nós vamos ter que, o Padre, quarta-feira continuar, né? Falta aí ainda 4, né? 3 sacramentos, importantíssimo e muito gostoso de conversar sobre eles, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer outra live, hein, Padre? O que você acha, Éder? Quarta-feira a gente vai continuar. O que o senhor acha, Padre? Podemos, lógico. Porque nós vamos ficar hoje, assim, encerrando com esse sacramento da Eucaristia. Na verdade, isso não foi nada programado, viu, gente? Porque realmente o assunto foi tão bom, né, Cleberson? E é tão bom ouvir sobre a nossa Igreja Católica. E eu tenho certeza que muitas pessoas em casa também, eles estão sentindo isso. Como é gostoso a gente conhecer, Padre, um pouco mais. Mas o sacramento aprofundado, num papo gostoso, né, onde a gente está conversando aqui, e aprendendo um pouquinho mais. O que vocês acham? É bom. Para semana que vem? E aí, Cleber? Vamos fazer. Concordo. Eu convido você que está em casa, nós não vamos estar encerrando agora, mas nós vamos cantar uma música, Padre, da nossa igreja, que fala da comunhão, né? Senhor, como eu te vejo, né? É uma música que eu gosto muito dela, quando a gente está comungando, e quando o Senhor fala para a gente parar, rezar, né? Adorar a Deus naquele momento que você recebe o corpo e o sangue de Cristo, porque é isso que nós recebemos no momento da comunhão. E quando você se coloca de joelhos, eu sempre falo, a nossa alma, ela tem sede de Deus, ela grita por aquele momento daquela intimidade, né? Então é um momento maravilhoso e nós podemos fazer isso em casa agora. O Padre falou um pouquinho da comunhão espiritual, né, Padre? Podemos se colocar na presença do Senhor Jesus, ouvindo essa música maravilhosa, né, Cleberson? Interiorizando tudo isso que nós conversamos essa noite, para que seja implantado aqui no nosso coração, produza muitos frutos e nos leva a cada vez mais buscar os sacramentos na nossa vida, enquanto cristão. Vamos lá. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina as minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa,
rezando de amor. E depois da comunhão, tua graça em meu coração, então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, disso eu sei, ó meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. Quando faltei à missa, eu fugia de mim, de ti. Mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Nosso Senhor, com a sua humanidade, é o instrumento da graça do Pai. Peçamos a nosso Senhor Jesus que através da sua humanidade nós creiamos. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, que Tu estás presente e atuante em cada sacramento da Tua igreja, mas aumenta a minha fé, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, em cada sacramento que eu já recebi na minha vida, mas eu quero agora me aproximar desses sacramentos com mais fé. Quero me aproximar, Senhor Jesus, com um coração cheio de amor. Senhor, quero me preparar melhor para vos receber. Quero, Senhor, me preparar melhor para me aproximar de cada sacramento. Que o Senhor nos dê todas essas graças e nos ajude. Nos ajude a sermos aquilo que nós recebemos no batismo, filhos e filhas de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele volva o seu rosto para vós e vos dê a sua paz. Amém. Volte a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E viva Jesus, né? Viva! E você, meu irmão e minha irmã que nos acompanha, então fica ligado que na próxima semana nós vamos ter mais uma live para continuar falando dos sacramentos. Obrigada, Padre, nosso diretor espiritual da Renovação Carismática Católica, da nossa diocese, pela disponibilidade. Sempre quando a gente precisa do Padre, ele fala, eu vou. Isso é muito bom, porque nós precisamos do Senhor na nossa vida. Kleber, meu irmão, meu amigo, muito obrigado. O Alisson, nosso querido menino do violão, com essa voz maravilhosa. O Helder, nosso coordenador ali do nosso ministério, com a Renatinha, muito obrigada, viu? E nós vamos estar aí na quarta-feira, né, Padre? Continuar aqui com o nosso sacramento. Obrigada a vocês que ficaram conosco. E o grupo de oração Misericórdia Infinita, nesse tempo, nós vamos viver essa proposta de Deus. Falar um pouquinho da nossa Igreja Católica todas as quartas-feiras. Em meio a essa tempestade, né, que nós estamos vivendo, se Deus quiser vai passar. E logo, espero que seja logo, né, Padre? E que Deus vai nos sustentando nesse tempo, nesse momento que nós estamos vivendo. E vamos encerrar cantando essa música maravilhosa, né? Acalma a minha tempestade. Qual? E vamos lá. Muito obrigada e que Deus nos abençoe sempre. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me
agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da tua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz